Glória a Deus por termos pessoas que investem no reino de Deus, olha isso, né? A gente sabe que não é fácil. Num mundo hoje onde as pessoas às vezes acham que sabem demais, e no mundo onde tem tantos falsos mestres, é bom ver que Deus ainda cuida de nós nos mínimos detalhes. E isso é muito bom. Isso é muito bom. Dito isso, meu irmão, minha irmã, este é o momento de nós meditarmos na palavra de Deus. E eu tenho dois corações, Alisson, porque a palavra, às vezes ela confronta, às vezes ela inspira, às vezes ela motiva, às vezes ela ensina. E nós temos que estar preparados para tudo isso. Porque tem coisas que nós lemos na palavra de Deus que vai contra aquilo que a gente está acostumado a viver. Mas é a palavra de Deus. Nós, como igreja pentecostal, nós cremos na inerrância desta palavra. Nós, como igreja, sabemos que esta palavra é o nosso manual de fé. Então sabemos que em algum momento da nossa vida tem coisas que nós vamos ler nessa palavra que vai confrontar o nosso coração. Porque imagina, por um homem, Alisson, por um homem entrou o pecado no mundo, Adão, né? Mas também por um homem veio a salvação. Então a gente vê causas e consequências na palavra de Deus de duas escolhas que definiram o futuro da humanidade. Adão quando pecou e Jesus quando decidiu descer essa terra. Um Deus se fazendo homem para perecer por nós pecadores. Cara, para mim isso é loucura. Para mim isso é loucura. Primeiramente porque a gente vê que na história não tem relatos. Hoje a gente tem muito filme, a gente tem aquela história do escolhido, daquele do sacrifício, mas tudo isso volta sempre para Jesus. Nem na mitologia, eu pelo menos desconheço, nas mitologias, sei lá, grega, nórdica, de algo desse feitio. A gente conhece os semideuses que eram filhos de deuses com humanos, a gente tem esses deuses nórdicos, né? Tudo no âmbito da mitologia, do mito. Mas nós temos relatos históricos que comprovam a existência de Jesus, que comprovam a sua vida aqui na Terra. Temos as escrituras que nós seguimos, nós sabemos que é a verdade, a palavra de Deus, que transforma, que liberta. Mas é uma palavra que confronta, Alisson. E eu quero ler com os irmãos o livro de 1 Coríntios, capítulo 1. Livro de Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 18 até o 31. Para que os irmãos possam absorver dessa palavra e possam entender e aprender o motivo da nossa adoração, o real propósito de nós estarmos aqui, de nós vivermos uma vida na contramão deste mundo. 1 Coríntios capítulo 1, versículos 18 ao 31. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação.
Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir os fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis, e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Aleluia. A igreja de Corinto, que foi ganha pelo apóstolo Paulo, foi fundada, pelo apóstolo Paulo na sua segunda viagem missionária, uma igreja a qual ele pregou, ensinou. Mas essa igreja estava lutando com algumas coisas no seu caminho, porque era uma igreja que tinha muito da cultura grega. E se nós lembrarmos, se a gente não matou aula no colégio, mas se nós nos lembrarmos um pouco da Grécia Antiga, a Grécia Antiga sempre foi conhecida pela sua busca pelo conhecimento. Tanto que nós temos a filosofia clássica fundada por 3 grandes filósofos gregos, Sócrates, Platão e Aristóteles, ao qual Paulo foi um aluno, foi um discípulo da escola de Aristóteles, que Gamaliel era seu mestre. Então a gente vê que a cultura grega na época era muito forte, a adoração a deuses da época e a busca pela sabedoria. Então eles buscavam isso como ápice, mas a palavra de Deus nos confrontando nos mostra que mesmo essa busca humana por conhecimento não revelou aos homens Deus. E o que nos mostra que Deus desafia a lógica humana? Por quê? Porque hoje, irmãos, nós estamos numa profusão, não sei se é essa a palavra certa, se eu tiro da minha cabeça, de conhecimento. Temos TikTok, temos Instagram, temos YouTube. O conhecimento está acessível, está super acessível a todos nós. Basta você buscar, basta você se entreter. Tem pessoas que postam todos os dias vídeo do TikTok, várias mensagens, isso e aquilo, e aquilo, e aquilo, e aquilo. Quando vê, é uma saturação de mensagens, é uma saturação de informações. Mas eu pergunto para vocês, o quanto disso é de Deus? O quanto disso? Ah, porque eu prego o evangelho desse jeito, mas o quanto disso é verdade? O quanto disso é a verdade? Eu acho interessante o versículo 27, que nos fala que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Isso mostra que muitas vezes, quando nós achamos que estamos fazendo algo para Deus, no meu pensamento humano, Deus vai lá e mostra, não é isso que eu quero, não é assim que eu quero. Tu está fazendo da tua cabeça, tu está usando a tua sabedoria, tu não está buscando na minha palavra, tu não está buscando no meu espírito uma direção. E essa igreja de Corinto estava se perdendo justamente porque ela estava escolhendo caminhos errados na busca a Deus, na adoração a Deus. Tanto que muitos não entendiam a pregação da cruz.
Por isso que o apóstolo Paulo enfatiza que o evangelho da cruz é louco, a palavra de Deus é loucura para os que perecem, para os que não entendem o que significa a cruz, para aqueles que não entendem o que significa pregar a Cristo, falar do seu amor, entregar a sua vida, porque vai contra toda a lógica, principalmente de uma civilização que buscava a sabedoria. Mas Jesus veio para quê? Para trazer transformação, para trazer renovo. Os judeus esperavam o Messias, Alisson. O Messias que viesse como um general, o Messias que viesse num cavalo branco, que viesse com um exército para libertar o povo da escravidão, que estava sendo escravo e cativo pelo Império Romano. Os judeus esperavam e esperam até hoje. Mas não foi assim que Jesus veio. Jesus, ele quebra a lógica humana, porque aí quando a gente acha que é uma coisa, ele quer um confronto, cara. Eu não sei te dizer, Alisson, se essa é uma mensagem de confronto ou de motivação. Porque ele mostra que Deus veio para nos mostrar que as coisas loucas desse mundo em Deus é melhor do que a sabedoria humana. Então não adianta eu me aprofundar em tantos livros de filosofia, de história, química, física, sei lá. Não estou dizendo para você parar de estudar, não é isso. Mas não adianta me aprofundar em tanta informação se eu não tiver a presença de Deus. Interessante nessa base, né, Fábio? Se tu for ver, eu me lembrei que o Diácono Diego falava, me corrija se eu estiver errado, não foi Lucas, o Paulo não andava com Lucas com Paulo. Então era o doutor, né? Doutor Lucas explicando os milagres de Deus, né? Sim. É o doutor, é a física, é o estudo tentando provar o que é improvável. E é interessante porque tu tocou num ponto muito importante. Porque a gente acha, às vezes a pessoa usa esse versículo para usar como base, eu não preciso estudar para ler a palavra. Como que não precisa estudar? Não é isso que a Bíblia fala. O apóstolo Paulo era um homem de conhecimento, era um homem que tinha duas cidadanias, era um homem culto, né? E como Lucas, médico, que escreveu o livro de Lucas e o livro de Atos. Então a questão não é, porque a Bíblia tem várias pessoas que foram usadas por Deus. A questão não é essa, a questão é o caráter da pessoa que está buscando a Deus. Tu que é do louvor, tu já deve ter sentido um louvor com Deus, um louvor sem Deus. Qual é a experiência? Tá doido. Não tem nem como explicar. Um louvor sem Deus não tem, né? Tá cantando pra ti. É vazio? A gente tá cantando pra gente, cantando pra mim. E o interessante da questão do louvor é a gente tá ali pra adorar a Deus. Se tu não tem nada pra transmitir pra igreja, tu tá adorando a ti. Ali não é um palco pra ti se mostrar, mas sim pra que a glória de Deus desça naquele lugar e faça um milagre. E a gente vê justamente isso. Não adianta tu ser o melhor músico, fazer aqueles solos incríveis no violão, se não tiver a presença de Deus. Da mesma forma, o pregador, não adianta o pregador ter uma teologia completa, com teologia sistemática, plus disso, plus daquilo, se não tiver a cruz de Cristo no coração. Se não tiver focado na mensagem do Evangelho, se não tiver olhando para a cruz, sabendo que Ele é o alvo. Porque muitas vezes o que acontece, a gente acaba se ensoberbando de coisas que a gente faz. Eu fiz curso disso, curso daquilo. Assim como os gregos se juntavam nas suas praças, se eu não me engano era Ágora o nome que eles chamavam, e ficavam conversando sobre o propósito, sobre o sentido da vida, e não chegavam a lugar algum. Não chegavam ao sentido, mas quando o apóstolo Paulo chegou, eu posso mostrar para vocês esse Deus desconhecido que vocês colocaram na placa de vocês. Eu posso apresentar para vocês, que é Jesus. Porque enquanto os judeus esperavam o Messias, o político, o militar que iria governar, os gregos queriam lógica, sofisticação, ciência, que até podiam ajudar a explicar o quanto o que 2 mais 2 é igual a 4. Podia até ajudar a explicar a química, a física, a quantificar essas coisas. Mas não trazia sentido para a vida, não trazia salvação. Não trazia
fôlego, eu digo fôlego de vida no sentido de se sentir completo. Porque hoje a gente tem aquela noção, Alisson, vamos para a casa de Deus, eu aceito Jesus, vou para a igreja, tudo vai ser mil maravilhas. A gente sabe que não é. A gente sabe que não é mil maravilhas. Vou buscar a felicidade. Nem sempre você vai alcançar ela. Porque a palavra diz, né, por amor a ti somos entregues à morte todos os dias. Isso quer dizer que, irmão, tem dia que você vai acordar que você não vai crescer da sua cama. Tem dia que você vai acordar desejando não ter acordado. Mas nós temos que entender que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Em Cristo, eu digo em Cristo porque Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós temos que entender que o sim de Deus é bênção, mas o não de Deus também é abençoador. E no sim e no não, Deus é Deus, Ele continuará sendo Deus. E no sim e no não, Jesus veio para nos salvar, para nos resgatar do lamaçal do pecado, daquilo que nos tira a paz. Esse medo, essa ansiedade, essa depressão, a qual nós lutamos. Eu digo nós porque todos nós temos um pouco de medo, um pouco de ansiedade e um pouco de depressão. E nós temos que lutar contra isso todos os dias. A ponto de, claro, alguns irmãos vão se beneficiar de remédios. Isso não é errado, irmãos. A medicina está aí sendo usada por Deus. E nós temos que buscar ajuda, nós temos que buscar apoio, assim como temos os irmãos lá no Getai, que estão lá, eles estão afastados da cidade para poder ser tratados de um vício. Aí você diz, mas Jesus não tem poder para libertar? Sim, Jesus tem poder para libertar. Mas há um processo na nossa vida. É uma batalha espiritual, uma guerra constante, e nós precisamos estar atentos, porque o Evangelho da Cruz é loucura para aqueles que perecem, mas para nós, os salvos, é transformação, é renovo, é vida e vida com abundância. Nós pregamos o Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus, escândalo porque Jesus ele veio e entrou com um burrinho na cidade santa. E os caras esperavam um cavaleiro, um guerreiro, um Alexandre o Grande. Que escândalo deve ter sido. Meu Deus. E loucura para os gregos, porque os gregos não conseguiam com toda essa sabedoria entender como um homem, como um Deus, sendo Deus, se fez homem, se fez carne. E como se não bastasse isso, ele se fez carne, ele ainda se entrega por nós, pecadores. Leva sobre si as nossas dores, leva sobre si as nossas enfermidades e se entrega naquela cruz, na pior morte possível na época, morte de cruz, né? Se entrega por maldição. E essa morte hoje nos traz vida eterna. Aleluia. Isso mostra que, na lógica de Deus, Ele não chama apenas os fortes, Alisson. Ele não chama apenas os sábios ou os inteligentes. Mas Ele quer chamar muitas vezes o fraco, o desprezado, o cansado, para fazer uma grande obra na vida dele. Assim como tu mencionou Gideão, o menor da menor casa, Deus chamou ele. Assim como Davi, também o menor, e foi colocado como rei, um homem segundo o coração de Deus. É por isso que o Evangelho de Deus é loucura, porque o Evangelho é o Evangelho daqueles que são considerados, irmãos, muitas vezes ralé pela sociedade. Mas Deus vai lá e faz grande obra, grande transformação. Quantos homens de Deus nós vemos hoje testemunhando da onde Deus tirou? Às vezes era como o testemunho da irmã Simone, que testemunhou que ela mesma fala, acho engraçado ela falando que era trombadinha de rua. E hoje ela está aí, mulher de Deus, diaconisa, que serve ao Senhor, pilar na sua casa, como uma mulher idônea, na presença de Deus.
Quantos de nós, desmerecidos pela sociedade, quantos que eram viciados na droga, no álcool, que hoje estão aí, que entregaram sua vida a Cristo, que entenderam que o Evangelho do Senhor é salvação, que o Evangelho do Senhor é loucura, porque é loucura deixarmos o prazer da carne para trás. É loucura, para o mundo é loucura isso. É loucura deixar o prazer, a felicidade e seja o que for para trás, para seguir a um Cristo, a um Deus que morreu. Mas morreu, peraí, tu tem que entender, ele morreu sim, ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E nos deixou o Espírito Consolador que nos consolaria, que intercede por nós por gemidos inexprimíveis, que nos batiza, que nos transforma, que nos renova, que nos enche do poder de Deus, para nós orarmos, para nós curarmos enfermos, expulsar demônios no nome de Jesus, que nos capacita. Eu já vi irmãos, eu já vi pastores que eram analfabetos e aprenderam a ler lendo a palavra de Deus, Alisson. Cara, eu acho incrível isso. Eu digo assim, na minha vida cristã, irmãos, eu não tenho um grande testemunho. Eu não vou dizer, aconteceu isso, e ele me levou a Jesus. Eu não posso dizer isso. O que eu posso dizer é assim, Deus me alcançou, Alisson. Das profundezas da minha ignorância e do meu egoísmo como humano, Deus me alcançou. E é pela misericórdia dele que eu estou aqui hoje. Quando eu estava no mundo das boates, desviado, minha mãe, minha futura sogra, porque não era minha sogra na época ainda, e a diaconisa Guilhermina oravam por mim. No propósito das Déboras, né? Que era mães de joelho e filhos em pé. E enquanto eu estava nas boates, bebendo, fazendo festa, elas oravam por mim. E eu sentia a mão de Deus. O mais louco era isso, cara. Eu sentia Deus cuidando de mim e eu sei, o que está acontecendo? Mas eu não queria saber mais, eu estava magoado, machucado, eu não sei como é que eu estava me sentindo na época. Mas Deus foi tão bom comigo, que mesmo eu me sentindo fraco, desprezado, não qualificado, Deus colocou no meu caminho 2 homens de Deus, que falaram, cara, volta pro Senhor Jesus, quando tu voltar, toda a tua família vai ser resgatada. E eu fiquei aquilo na cabeça e, cara, dito e feito. A palavra de Deus é loucura. É loucura porque quando a gente menos espera, Deus age. Que não é no nosso tempo. Não é na nossa programação. Nós temos que nos programar, Eu, como líder dos jovens, irmãos, eu queria que o grupo de jovens estivesse cheio. Fosse igreja cheia, lotada, de jovens pulando, adorando o nome santo do Senhor. Que cada adoração fossem jovens jogados aos pés de Jesus, se rasgando o coração, sendo transformados. Que cada oração feita seja o coxo andando, o paralítico andando, as pessoas sendo curadas do câncer, da AIDS, das enfermidades. Mas, irmãos, nem sempre é assim. Porque não é no meu tempo, é no tempo de Deus e é a ação de Deus. Porque Ele escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, para que eu não venha, para que você não venha se gloriar nas suas obras. Porque eu fui no culto todos os domingos, eu limpo a igreja, eu faço isso, eu faço aquilo, eu estou fazendo louvor, estou pregando no sábado, no domingo. Meus irmãos, para Deus isso não importa, o que importa é como está teu coração. Se você está fazendo o ID de Jesus, pode crer que Deus pode usar tanto uma pedra como um jumento para fazer a obra. E aí vem o confronto da palavra, né? Eu estava tentando ir na motivação e está vindo para o confronto. Porque é para nós entendermos que não adianta eu chegar e mostrar o meu currículo. Porque não é isso que vai trazer a salvação. O seu currículo é parte do processo que Deus quer transformar o teu caráter. Mas o que traz a salvação é crer no Senhor Jesus. E será salvo tu e tua casa. É abrir teu coração. É Lucas, deixa eu me lembrar aqui, Lucas, se eu não me engano, 9, deixa eu buscar aqui, Lucas 9:33, se eu não me engano, deixa eu ver se é esse versículo, mas para mim fazer um paralelo para vocês aqui, porque, irmãos, até eu compartilhei na terça-feira, no culto da vitória,
eu vi uma imagem sobre 2 caminhos. 2 caminhos que a igreja estava tomando. E nesses caminhos, no final de cada deles tinha 2 versículos. Num era João 3,16. E havia várias pessoas indo por esse caminho, olha. Várias pessoas indo por esse caminho. Qual cristão que não conhece João 3,16? Que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quase todos nós conhecemos. Basicamente é o plano da salvação e a gente fala e prega isso para toda pessoa que a gente quer ganhar para Jesus. Mas será que só isso basta? Porque a Bíblia fala, Alisson, que a seara é grande. Poucos são os trabalhadores. E aí mostra esse caminho, irmãos. São 2 caminhos. Você imagina assim 2 caminhos. E num desses caminhos que está João 3,16, tem várias pessoas indo por esse caminho. Amém. Glória a Deus. Mas enquanto que no outro caminho está Lucas 14:33. O que está escrito aí, Alisson? Está aberto aí? Lucas 14:33. Que diz assim: Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Renunciar. Renunciar. É por isso que o evangelho é loucura. Renunciar. Meu Deus, essa versão me pegou agora. Renunciar. Renunciar é a palavra certa. Renunciar às coisas que te afastam de Deus. Renunciar àquele orgulho. Me perdoa a palavra, besta. Orgulho besta que nós temos muitas vezes. Porque eu sou pregador, porque eu sou evangelista, porque eu sou diácono. Títulos. Mas eu achei interessante. Uma vez nós estávamos num congresso de jovens e um jovem me contando que ele sentou para almoçar no restaurante e o cara puxou a conversa. Tu é da onde? Eu sou de Uruguaiana. Sou isso. Quem é o pastor de lá? E ele falou o nome do pastor e ele, homem de Deus. Imagina o Alisson. As pessoas te reconhecerem não como o Alisson músico, mas como um homem de Deus. Tem título maior que esse, cara? Não tem. As pessoas não precisam te reconhecer pela sua pregação, homem eloquente, que fala bem. As pessoas não precisam te reconhecer pela sua oração, o irmão ora como ninguém. As pessoas não precisam te conhecer pelo conhecimento, ou pelo seu serviço. As pessoas precisam te conhecer como homem e mulher de Deus. Se nós lembrarmos para o apóstolo Paulo, a gente não lembra que o apóstolo... Tem muitos que nem lembram que o apóstolo Paulo estudou na melhor escola de filosofia. Mas sabem que o apóstolo Paulo nos fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Falam que nós somos justificados pela morte de cruz. Fala sobre diversas coisas. O apóstolo Paulo era o homem que era missionário, que pregava o evangelho e dedicou toda a sua vida, até a morte por decapitação, em prol desse evangelho, dessa pregação, da pregação da cruz. Ele precisava disso? Ele não precisava. Ele era um cara que tinha status. Ele é um cara que tinha status, que vivia bem, mas que tinha muito ódio no seu coração. E era um perseguidor. Assim como muitos de nós. E é necessário nós virmos renunciar. Renunciar, porque a cruz é poder de Deus. A cruz revela sabedoria divina. A cruz revela justiça, somos justificados. A cruz revela santificação, nós somos separados. Irmãos, nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. O mundo jaz no maligno. E a palavra de Deus nos direciona a nós não amarmos ao mundo nem as coisas que nele há. Então nós precisamos ser santos, separados, e a cruz é poder de Deus, ela revela a redenção, que é o que? Nós somos comprados, o Alisson, por um alto preço de cruz, fostes comprados. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20.
fostes comprado. A cruz tira o orgulho e revela o que realmente importa. Aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Passou no concurso? Glória ao nosso Senhor Jesus Cristo. Ah, porque eu estudei, me matei estudando. Que bom! Mas quem te capacitou? Quem te deu o tempo? Quem te deu forças para estudar? Ah, eu consegui me formar. Que bom, se glorie no Senhor. Glorifica o nome santo do Senhor, em tudo é glória. Eu ia dizer apóstolo Paulo, mas o presbítero Paulo, nosso irmão em Cristo, nosso grande líder, que hoje passa por uma luta de enfermidade, mas nos ensinou muita coisa e continua nos ensinando. Ele sempre fala, né, mas tudo, glorifica a Deus. A mulher brigou com você, glória a Deus. O marido discutiu, deixou a toalha na cama, glória a Deus, irmã. Ah, o homem não lavou a louça, glória a Deus. O filho não ajudou na casa, glória a Deus, glorifica a Deus. Glorifica a Deus, porque o evangelho da cruz é loucura. Então aquele que tiver que se gloriar, não se gloria a si mesmo, glorifica o nome do Senhor, porque tudo é para honra e glória do nome dele, e quanto mais cedo nós entendermos isso, melhor vai ser para nossas vidas, porque a igreja de Corinto passava por um momento ao qual eles não estavam entendendo a mensagem da cruz, uma igreja que estava buscando outros caminhos, ela não entendia que eles tinham que seguir a Cristo, Alisson, eles estavam se dividindo porque uns queriam seguir Apolo, outros queriam seguir a Paulo, poucos queriam seguir a Cristo. Hoje uns querem seguir ao pastor tal, outros querem seguir a ciclano de tal. Mas quem quer seguir a Cristo realmente? Ah, porque o fulano de tal prega muito bem, eu vou na igreja dele. Mas, meu querido, tu vai te frustrar. Porque enquanto tu não entender que a cruz é a mensagem principal, tu pode ir pular de igreja, andar por toda a Goiânia, por todo o estado, por todo o Brasil, e em nenhum lugar vai ser perfeito, em nenhum lugar vai ser bom. Mas quando você estiver focado na cruz de Cristo, você olhar para a cruz de Cristo, eu vou te dizer uma coisa, o seu pastor pode ser analfabeto, pode falar meio fanho, mas quando ele falar vai ser a melhor pregação. Porque você não vai estar focado em coisas humanas. Você vai estar focado na palavra de Deus. Você vai estar focado no poder de Deus. Você vai estar focado na cruz, que revela o poder de Deus na vida de homens e mulheres que deixaram tudo para trás, como Lucas 14:33. E eu acho fascinante quando vejo testemunho de homens e mulheres, Alisson, que têm essa coragem. Eu digo assim, eu não teria essa coragem. Hoje eu moro em Uruguaiana, tenho a minha casa, tenho meu trabalho, a minha família. Eu, sinceramente, eu não sei se eu teria coragem de largar tudo e pastorear uma igreja. Ou largar tudo e ir para a África pregar o evangelho. Eu não sei se eu teria essa coragem. Talvez se Jesus aparecesse para mim como fez com o apóstolo Paulo, é outra história. Mas humanamente falando, eu não sei se eu teria essa coragem. Eu não sei se eu teria coragem de entregar a minha filha para salvar vidas. Então nós somos confrontados por esta palavra, porque Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus colocou as coisas fracas deste mundo para confundir os fortes. Você que está se sentindo sozinho, fraco, angustiado, desprezado, saiba que Deus quer trazer transformação na sua vida. Deus quer te usar. Deus quer fazer de você um instrumento nas mãos dele. Mas você precisa tomar uma decisão. Você precisa fazer a sua parte. Quando Jesus ressuscitou a Lázaro, alguém teve que remover a pedra. Alguém teve que remover a pedra, alguém teve que ajudar Lázaro a tirar as suas faixas. Porque a palavra de Deus é uma só, irmãos. Ela é viva, ela é eficaz. Ela penetra no nosso íntimo, do nosso ser.
mas no nome de Jesus, que você venha pregar a cruz. Não busque agradar o mundo. Deixa a cruz confrontar o teu ego e transformar a tua vida, no nome de Jesus. Porque em Cristo, você que se sente fraco, você que se sente desprezado, você que se acha insignificante, saiba que em Cristo você é mais do que vencedor. Ele te chama para ser livre. Para ser livre. Livre, irmão. Você não é aprisionado. Você não é só se você quiser. Você é livre em Cristo Jesus. Você é livre. O evangelho da cruz, ele é loucura para os homens. Mas é a única sabedoria verdadeira que realmente vale a pena. Deus não precisa da lógica humana para salvar. Mas o que ele precisa, Alisson, é de corações quebrantados. Corações quebrantados. E no nome de Jesus, eu quero orar por você. Você que tem passado por dificuldades na sua fé. Está com o coração endurecido, está afastado dos caminhos do Senhor. Ou você que por acaso chegou agora e está ouvindo essa rádio e você nem acredita em Deus. Mas eu quero te dizer que Deus acredita em você. Ele quer te ajudar a ser livre. Ele quer te resgatar. Ele quer te salvar. Ele quer transformar a tua vida. Vem para Jesus. Volta para Jesus, irmão. Volta para Jesus. Volta enquanto é tempo. No nome de Jesus, volta enquanto é tempo. Aleluia. Porque este é o tempo, irmãos, de buscar o nome do Senhor. Porque nós estamos às portas da vinda dele. Os dias são loucos. Os dias são loucos, irmãos. As coisas que estão acontecendo, olha, eu digo para vocês. As coisas que estão acontecendo, irmãos, olha, nos trazem algumas incertezas, mas confia no Senhor Jesus. Volta para Deus. Volta para Ele. E me permita orar por você. No nome de Jesus. Meu Deus, meu Pai. A Tua palavra nos diz, meu Deus, que Tu enviastes o louco para confundir os sábios. Que Tu escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Tu nos mostra, Senhor, que de nada nos adianta nos gloriarmos em nós mesmos. Que nós devemos nos focar na mensagem da cruz. Por isso, Pai, no nome de Jesus, eu quero orar por esse irmão que porventura desistiu a abandonar a sua fé, desistiu a abandonar a sua caminhada, porque estava magoado com alguém, magoado com o pastor, magoado com o irmão. Que no nome de Jesus se quebrem todas as barreiras. Porque, irmão, de nada adianta ganhar o mundo e perder a própria alma. De nada adianta ser sábio se não estiver na presença de Deus, se não tiver Deus no coração. De nada adianta ser forte se não tiver Deus no coração. Por isso, meu Deus, no nome de Jesus, quebranta esse coração que está endurecido, este coração que está indiferente, este coração que tem passado por um desânimo tão grande, que tem lutado contra a ansiedade, contra a depressão, contra o medo do futuro, o medo de sair de casa, o medo de ir à igreja e ser taxado de pecador, ou ser taxado de desviado, ou ser taxado de alguma coisa. Infelizmente, Senhor, eu oro, Senhor, também por esses irmãos que muitas vezes são tendenciosos em julgar, Pai. Mas nós, como igreja do Senhor, precisamos entender que Tu enviou as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, meu Deus.
para que nós não viéssemos nos gloriar, para que nós não viéssemos ainda achar que a sabedoria vai nos trazer salvação. Mas o evangelho da cruz é loucura, Senhor, porque não depende das coisas. Depende apenas de uma decisão, de uma aceitação. Aceitar a Jesus como seu único fiel Salvador. E entender que você é obra preciosa do Senhor. Filipenses, versículo 1, capítulo 6, diz que Ele é fiel para terminar a boa obra que Ele já começou em você. Não deixe para trás as coisas que Deus fez para você, mas glorie-se nele, para Ele, somente nele. Que as mágoas que ficaram no passado, fiquem no passado. Viva a novidade de vida. Viva a novidade de vida, meu irmão, minha irmã. Viva a novidade de vida. A alegria do Senhor é a nossa força. Alegre-se no Senhor. Se sua igreja está passando por um momento complicado, alegre-se no Senhor. Seja você um abençoador, seja você uma chama, uma brasa viva, Alisson. Chega na igreja, vai lá, dá um abraço, sacode o irmão, faça algo. Saia do seu cômodo. Pega agora seu telefone, depois que terminar aqui a live, depois que terminar esse programa da rádio. Pega, liga para alguém, convida para o culto. Liga para o pastor e diga: pastor, eis-me aqui. Eu quero ganhar almas. Pastor, eis-me aqui. Eu quero voltar para os caminhos do Senhor. Pastor, eis-me aqui. Ora por mim, que eu quero aceitar a Jesus como meu Senhor e Salvador. Não importa a igreja que você for. Não importa o lugar, mas aceite a Jesus. Volta para Jesus. Porque este é o tempo. Este é o tempo do desatar de Deus na tua vida, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Glorificamos a Deus por este tempo precioso. Volta para nós. E vamos estar sorteando agora. Vamos estar preparando o sorteio deste livro. E glorifico a Deus por este tempo precioso. Agradeço a Deus pela vida do Alisson, que estava aqui conosco, do Pedrinho, que está nos ajudando aqui na programação. Ao pastor Leonardo, aqui da Rádio Semear, que Deus abençoe a vida dele, seu ministério, a Igreja Baluarte. Que Deus abençoe a todos os irmãos.